que nós vamos fazer com essa fala? Rede social total. Pressão total em cima do governo. Essa é a primeira ação nossa já definida contra a PEC 32. Tudo bem? Fechado aí? Essa vai ser o nosso recorte principal. Vou passar para o grupo que a CSPB ela fez uma logomarca sobre não a reforma administrativa. Né? Então a gente tem que pôr no nosso estado, nas nossas redes sociais, nas nossas páginas, Facebook, Instagram. Esse combate a gente pode vencer essa parada. Mas se cada um dentro da sua página principal, não só do sindicato, a minha pessoal, do meu filho, do meu irmão, do meu amigo, dos servidores, convencer os servidores, eu acho que a gente vence essa parada diante de vários pontos inconstitucionais que já tem dentro dessa análise da PEC. Mas vai estar na nossa mão. Porque nós estamos fadados a desaparecer a partir do ano que vem, se isso daqui passar hoje. Então nós vamos chamar aqui o técnico do ODS, o Vitor Pagani, que lá em Itapira é Paganini, prefeito. Quando ele foi lá, né, fazia até confusão. E nós temos também, que vai fazer parte dessa mesa, o companheiro dirigente sindical, um currículo extenso. Secretário-geral da Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, diretor do Sindicato da Assembleia Legislativa de São Paulo, especialista em Direito Digital, Direito Constitucional, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e advogado. Membro das comissões especiais de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Sindical da OAB, bem como Comissão Permanente de Diversidade Sexual e de Gênero das Comissões Especiais de Privacidade, Proteção de Dados, Inteligência Artificial e de Tecnologia e Inovação, todas no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Professor e doutor em Teoria do Direito, Direito Administrativo e Constitucional, Escola Superior de Engenharia e Gestão, do Grupo Etapa. Professor doutor da disciplina Processo Legislativo e Constituição, no curso de pós-graduação em Direito Constitucional e Administrativo da Escola Paulista de Direito. Professor do curso LLM em Constitucional, agora bem, eu só falo brasileiro. Professor do Master Legal, lá vem ele, americano, aqui dos Estados Unidos, aí, sangue de Jesus tem poder. Com professor convidado do mestrado em Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fundador do Instituto Avançado de Proteção de Dados, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direito Ética, Inteligência Artificial, da Faculdade de Direito da USP, colaborador individual do Centro da Inteligência Artificial da USP. Então, esses são os nossos servidores que nós temos pelo Brasil afora. A qualificação de cada servidor. E é isso que eles não admitem. É isso que eles querem acabar. Então, por favor, Leonardo, essa mesa vai ser composta por vocês dois. Você vai passar. Vamos fazer aqui, ó. Tá. Então... Depois de tudo, assim, de escolher pô. É um orgulho para o setor público você ter profissionais altamente capacitados. E nós temos mais uma companheira ali, altamente capacitada. Aqui, olha, nós só não temos o DR na frente, mas os dirigentes sindicais passaram a ser doutores, porque nós temos tantas áreas que nós temos que nos especializar para fazer a defesa dos trabalhadores, que nós quase somos uns doutorados. Né? Então, Leonardo, muito obrigado e parabéns a todos e boa palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero, primeiro, bom dia. Bom dia. Tá fraco, hein? Bom dia. Bom dia. Agora sim. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, as pessoas que nos acompanham pelo vídeo, agradecer o convite da Cristina, cumprimentar também Adriano, Geraldino, Zé Domingos, todos os que estão aqui, e o meu colega de mesa, o Leonardo. Bom, falar depois do Zé Domingos é difícil, mas também facilita, porque ele já tratou de vários pontos que eu vou tratar também. Né? Então, nós no DIESE
temos acompanhado o debate da reforma administrativa, né, ao longo das décadas, mais recentemente, de todo o processo de luta, de mobilizações contra a PEC 32, e já no atual governo, né, a questão do grupo de trabalho criado na Câmara dos Deputados. Né? E aí, antecipar ou reforçar o que o Zé Domingos falou, que o grupo de trabalho ele foi criado e ouviu muitos técnicos, muitos especialistas, mas quase todos do setor privado. Ele ouviu muito pouco as entidades representativas dos servidores públicos. Então, não houve uma participação social efetiva, representativa no grupo de trabalho como deveria. E o grupo de trabalho também ocorreu sem a transparência devida, porque muitas das costuras e das negociações ocorreram com esses especialistas do setor privado e a portas fechadas. Né? Então, nós ficamos, ao longo desse processo, dependendo de uma declaração do próprio deputado Pedro Paulo, numa entrevista ou em alguma coisa vazada para a imprensa, né? Essas coisas foram ventiladas, mas sem saber, de fato, oficialmente, o que estava sendo discutido. Né? Mas agora foi publicado os relatórios, né, desse grupo de trabalho e foi apresentado a proposta de emenda constitucional, né, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinário. Então, o contexto é esse. Né? E um outro aspecto importante é que o grupo de trabalho buscou se afastar do estigma da PEC 32. Como a PEC 32 não prosperou, não foi aprovada, e ela vinha no contexto do governo anterior, e com uma retórica, né, que vilanizava os servidores, colocava os servidores como inimigos, né, aquela bem ilustrada pela frase do Paulo Guedes, ministro da Economia, naquela reunião que foi gravada e o vídeo vazou, que ia colocar uma granada no bolso do inimigo e o inimigo, no caso, eram os servidores. Esse grupo de trabalho buscou se afastar desse estigma e apresentar a proposta com uma outra roupagem, né? Uma outra linguagem, mais focando na questão da modernização, da eficiência, da produtividade, da meritocracia. Né? Então, o contexto é esse. Eu estou enfatizando isso porque aumenta o desafio desse enfrentamento e do diálogo com o conjunto da sociedade. Né? Bom, eu não vou repetir, mas depois eu compartilho o material com a Cristina, ela pode encaminhar para todos vocês. Né? José Domingos lembrou que essa não é a primeira proposta de reforma administrativa, e relembrou a proposta que foi aprovada ali durante o governo do Fernando Henrique, do Bresser Pereira. A gente voltou até um pouco atrás, né? E aí, quando houve reforma de fato, né, ainda no período Vargas, quando teve a criação da administração pública, né, a consolidação do Estado brasileiro e do que Max Weber chama da burocracia no bom sentido, né, do universalismo de procedimentos e do Estado nacional com território continental, né, um pacto federativo como é o Brasil. Depois tivemos reformas no período da ditadura militar, a própria Constituição Federal de 88 e a Emenda Constitucional 19 de 98, que é essa reforma do Bresser Pereira. E sempre que se fala em reforma, a questão principal, né, a questão de fundo é qual Estado que estamos falando, quais são suas funções, suas atribuições e qual é o papel
desse Estado na vida dos cidadãos, né? É disso que se trata, né? Bom, eu já fiz aqui a contextualização para vocês, né, da PEC 32, e agora na presidência da Câmara dos Deputados do Hugo Mota, e ele, depois de uma agenda negativa, né, que ele foi alvo, inclusive, da discussão ali da ampliação do número de deputados, e aí a campanha que teve nas redes sociais, com o uso de inteligência artificial, o Congresso Inimigo do Povo, tudo aquilo, ele vê na reforma administrativa uma pauta positiva, com apoio da grande imprensa, com apoio do chamado mercado, para ele deixar de legado, né, da gestão dele e poder, de certa forma, se emancipar em relação ao poder do Hugo Mota, né, porque, de fato, a imagem hoje é de um presidente da Câmara enfraquecido, né, por conta dessas, principalmente agora com a PEC da blindagem, as manifestações populares e a derrota dele no Senado. Bom, o grupo de trabalho começou ali em maio de 2025 e agora, se não me engano, no dia 2 de outubro, então super recente, né, publicou o seu relatório final com 70 propostas divididas em 4 grandes eixos, né, e uma PEC, um PLC e um PL. Os textos ainda não foram formalmente protocolados na Câmara, então houve esses episódios de divulga um texto, a reação é grande, depois divulga outro texto, então a gente ainda, são os relatórios finais, mas ainda podem ser alterados, né? E o que consta ali no hot site do grupo de trabalho, eles criaram um hot site, está na internet, todo mundo pode consultar, né? Então, é que a proposta pretende reestruturar o Estado brasileiro para melhor entrega de serviços públicos com parâmetros de eficiência e consolidação de uma dinâmica digital. Então tem essa roupagem, né? E essa ambição também, e quando fala de reestruturar o Estado brasileiro, a gente está falando de uma proposta muito abrangente, né? Até mais abrangente do que a própria PEC 32. Bom, aqui eu vou passar mais rápido, gente, porque eu vou deixar o material com vocês, né? Que é um pouco o que é a PEC e qual que é o ritmo legislativo. Agora, isso vai depender do que o Zé Domingos falou, né? Que essa proposta não seja pensada, ou a própria PEC 32, ou uma outra PEC que já tenha passado por esse rito legislativo. Porque se é uma PEC que começa a tramitar, ela tem que passar pela CCJ, depois ela passa pela comissão especial, para só então ir à votação em 2 turnos, né? E aí, se aprovada, ser remetida ao Senado. Bom, tem a PEC, tem um projeto de lei complementar também, que está nomeado como Lei de Responsabilidade por Resultados. Então, introduz essa lógica, que é uma lógica do setor privado, né, de gestão com base em metas e resultados, né? O linguajar até parece, cadê o Geraldino ali? Dos acordos de participação nos lucros e resultados, que vocês negociam bastante, né, no ramo metalúrgico, que tem essa introdução, né, de uma remuneração variável. Então, é uma lógica do capital para a gestão pública, né? Do setor privado para a gestão pública. Aí, por que é usado, né, o projeto de lei complementar, quais são as suas funções, e está buscando operacionalizar como serão medidos os resultados, como funcionará a avaliação de desempenho, e como essas se relacionar à progressão, bônus e as carreiras. Então, esse também é um ponto-chave que eles introduzem, que é a questão que já estava na
Constituição Federal de 88, mas nunca foi regulamentado, da avaliação de desempenho. E a gente vê que no PLC não está prevista a participação das entidades representativas dos trabalhadores, dos servidores, nesse processo. Então, é uma avaliação que não é de 360 graus, né? Não conta com a avaliação das entidades representativas. E aqui o rito legislativo, também não vou ler detalhadamente, mas vai ficar para vocês poderem consultar, né? Mas é um rito mais simplificado que o da PEC. E aqui o PL. O PL foi que o Zé Domingos atentou, eu não tinha percebido que eles usaram uma nomenclatura, né, semelhante à proposta da CSPB, né? Que é o Marco Legal da Administração Pública, né, ou equivalente, que aí deve detalhar as regras mais específicas e operacionais sobre carreiras, concursos, a governança digital, inovação e gestão. Simples assim, assim. Bom, vamos. E aí também uma tramitação ainda mais simples do que do PLC. Aqui tem todo o rito legislativo, para vocês poderem consultar, né? Mas pode ser apresentada por um único congressista, passa por até 5 comissões permanentes, análise na Comissão de Finanças e Tributação, se tiver impacto orçamentário, na CCJ, vai para o plenário com votação única. Então o projeto foi desmembrado, parte mais estrutural, emenda constitucional, parte projeto de lei complementar e parte projeto de lei ordinária. Quais são os eixos do conteúdo da proposta? São 4 eixos principais. Eles estão chamando de estratégia, governança e gestão, transformação digital, profissionalização e extinção de privilégios. Que quem tem acompanhado as entrevistas do deputado Pedro Paulo, que é um deputado do PSD, lá do Rio de Janeiro, muito próximo do Eduardo Paes, foi gestor lá do município do Rio de Janeiro, e, portanto, partido do Kassab, né, que se notabilizou pela frase: não sou de esquerda, não sou de direita e nem sou de centro, né? Então é aquela... e ele tem esse perfil, né, que, por um aspecto, é muito mais habilidoso do que os que estavam encampando ali, liderando a proposta da PEC 32. Né? Então tanto é que até hoje a gente não tem exatidão se o governo apoia ou não apoia, né? Ora sinaliza que sim, ora sinaliza que não. Então, esse cenário de falta de clareza permitiu que o projeto chegasse desse jeito. E que também a reação a ele fosse sendo adiada e não feita com muito ímpeto, né? Porque a conversa vai para cá, vai para lá, e agora sim nós temos um documento oficial. Bom, vou começar aqui pela estratégia de governança e gestão. São 70 pontos, gente, eu não vou passar todos, eu vou destacar alguns que são os principais, né? Tem a questão do planejamento estratégico, então que os entes, e aí é o governo federal, estadual e municipal, portanto tem essa imposição que fere a autonomia dos entes federativos, fere o pacto federativo, né? Terão até 180 dias do início do mandato para apresentar um planejamento com metas e resultados previstos para a gestão, e isso é válido para todos os entes federados. Essa tem uma questão, que você impõe uma lógica que é de planejamento para uma gestão, né? Então, há quem critique isso, porque você faz um planejamento de um governo visando o calendário eleitoral, e a gente sabe que políticas
de longo prazo, elas vão ser tratadas como políticas de Estado, né, que perpassem governos. Então esse é um dos pontos críticos, né? Outro ponto é que trata de acordos de resultados, e aí baseado no planejamento estratégico, com desdobramentos objetivos e metas para cada órgão e entidade. Questão do bônus de resultado, cada órgão receberá o equivalente a uma... Isso está sendo bem propagandeado, né? Uma 14ª folha de salário, mas que vai ser distribuída de forma meritocrática para as equipes que atingirem as metas. Então tem muito essa visão do indicador, meta, pressão para cumprimento de meta, para receber bonificação. Aqui também a gente conhece bem esse modo de gestão que é característico do setor privado, muito frequente e presente no setor, no ramo financeiro, nos bancos. A gente vê o quanto que isso resulta em adoecimento, em assédio, em violência nas relações de trabalho, porque você muitas vezes mina a solidariedade, a cooperação entre os colegas, estimulando um ambiente de individualismo e competição, né? Então é um outro ponto crítico. Bom, tem ali previsto revisão de gastos anual, e aí realizada pelo governo federal, pela União, nos moldes, né, nas práticas internacionais, implementação de centros e sistemas de custos, racionalização da estrutura administrativa dos municípios, tem essa... E aí, isso tudo, gente, é como está, eu estou reproduzindo as nomenclaturas previstas nos projetos de lei, né, no relatório final. Os municípios com custos administrativos altos, baixa arrecadação própria e que dependem de verbas da União, dos fundos, né, de participação dos municípios, dos repasses, vão ter limitados, restringidos o número de secretarias e a remuneração dos agentes públicos, prefeitos, secretários. Então isso, não à toa, tem a preocupação da Confederação Nacional dos Municípios, porque é uma interferência direta, né? Outro ponto é a transparência fiscal nas despesas com o pessoal, e aqui está aventada a possibilidade de unificar a metodologia de cômputo da despesa com o pessoal, e a gente sabe que isso tem relação direta com a LRF, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que entra, o que não entra. Muitas vezes o município, para não estourar o limite, inclui terceiros, não inclui terceiros. Isso agora se pretende fazer uma uniformização, né? E também está previsto ali a institucionalização do Conselho de Gestão Fiscal, com a função também de harmonização das interpretações técnicas na aplicação das normas relacionadas à responsabilidade da gestão fiscal. Bom, aqui é o conselho que eu mencionei para vocês, e tem um dos pontos detalhados, é o ponto 12, é limitação das despesas de poderes e órgãos autônomos. Então esse é um ponto que vale destacar, porque a reforma ela vale para União, Estados e municípios, mas também para Executivo, Legislativo e Judiciário. Estou chamando de reforma 3x3, né, que pega os 3 poderes e os 3 níveis, né? E vale para o Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Também terão regra de crescimento de despesas inspiradas no novo arcabouço fiscal. Então tem um componente que não está sendo muito falado, porque não interessa, mas que não interessa para o debate com os servidores, com a opinião pública, mas é também enquadrar dentro das restrições orçamentárias do novo regime fiscal, do arcabouço fiscal da União. Estabelecer teto de gastos. Tem um ponto que está previsto ali, que é o impacto orçamentário de medidas judiciais, que isso, nós do GES não temos formação jurídica, mas aí depois
o doutor Leonardo, as assessorias jurídicas podem ver. Mas eu desconfio que isso pode impactar a questão dos precatórios, né? Que a gente já viu recentemente ali na PEC 66, né? Aprovado para poder ganhar, aumentar, parcelar o pagamento, adiar os pagamentos, na verdade, né? Dar o calote ou adiar os pagamentos precatórios. Aí tem o segundo eixo, gente, é transformação digital. Aqui, a questão de uso de dados e sistemas, identificação única nacional segura, rastreabilidade, registro digital, integração de canais físicos e digitais, padrões de segurança cibernética e proteção de dados. Esse é um ponto que a gente não tem muito, vamos detalhar aqui, que é mais consensuado, né? Aí, o terceiro eixo é de profissionalização. Aí são 26 propostas que eles chamam de profissionalização, né? Trata de dimensionamento prévio da força de trabalho como condição para a abertura de novos concursos públicos. Então, restringe a autonomia dos entes federados para abrir concurso público. Se hoje já é difícil abrir concurso público, pode ficar ainda pior, né? Uma regulamentação nacional dos chamados agentes temporários, o Zé Domingos enfatizou, talvez seja o coração da proposta, contratação extraordinária, agora de até 5 anos, né? Aí previsto uma quarentena para recontratação e um processo seletivo simplificado, né, obrigatório. Mas aqui é você colocar na Constituição, né, uma prática que às vezes já ocorre, mas ainda tem instrumentos para ser combatida, né? E eles estão propondo agora incluir isso na PEC. Redução do número de carreiras, e aí a gente tem a previsão, que eu vou falar mais adiante, de uma carreira, uma tabela salarial unificada, que isso também o deputado Pedro Paulo tem vendido como a grande proposta da reforma. Ele tem comparado isso com o IVA, que é o Imposto sobre Valor. O que o IVA foi para a reforma tributária, a tabela salarial unificada será para a reforma administrativa, né? Então, como se fosse uma grande inovação, mas com toda a dificuldade de viabilização e implementação no país continental, em que o custo de vida na capital de São Paulo, em Brasília, é muito diferente do custo de vida num pequeno município, né, do Nordeste, do Centro-Oeste. Então, tem essa questão. Aí tem a questão da ampliação para, no mínimo, 20 níveis de progressão. Então, de certa forma, estabelece que o salário de entrada não pode ser mais do que 50% do salário final, e para chegar no salário final tem que passar por 20 níveis, né? Isso vai demorar mais para conseguir ter o salário pago atualmente, né? Então, isso tende a levar a uma redução do salário de ingresso. É isso que está proposto. Fim da progressão exclusiva por tempo de serviço, exigência de avaliação de desempenho para progressão na carreira, o vínculo estatutário por tempo determinado, é estatutário, não é vitalício, é por tempo determinado, né? Aí eles colocam lá que tem um limite, mas isso abre brecha para esse limite ser ampliado, mesmo no processo legislativo ou posteriormente. A tabela salarial unificada, né? O estágio probatório, também, com a estabilidade condicionada à aptidão demonstrada durante o período de programas oficiais de capacitação, mas sem detalhar de que forma que isso vai ter essa demonstração.
avaliação de desempenho diferenciada para cargos estratégicos, possibilitando recebimento de bônus maiores, então, que deve beneficiar sobretudo os gestores, né? E a questão do teletrabalho está limitado a um dia por semana, né, até o limite de 20% do órgão, sem considerar as especificidades das mais diversas atividades da administração pública. Então, é outro ponto. Bom, aí eu destaquei aqui, né, o fim da progressão por tempo de exclusivamente por tempo de serviço. Estão colocando a exigência de avaliação de desempenho e adotando como premissa o modelo de desenvolvimento de carreira usado no Poder Executivo Federal. O vínculo estatutário por tempo determinado. Então, permite o gestor contratar ação temporária de pessoal para atender necessidades transitórias, e a tabela remuneratória unificada, né, válido para todos os cargos de mente. Aí tem os pontos, né, o concurso público nacional unificado, mas a ideia é que os municípios e os estados ingressem nesse concurso, então, do mesmo concurso para todos os entes. Como é que viabiliza isso? E a questão do estágio probatório que eu já mencionei, né? Avaliação de desempenho diferenciada e a regulamentação nacional dos agentes temporários, né? Então é com contratação extraordinária de até 5 anos, aí eles estão dizendo que eles vão garantir férias e licença maternidade, né? Para defender a proposta, né? Mas isso significa a ampliação das formas de contratação temporária. E aí isso, claro que prejudica o servidor, gente, mas prejudica também o serviço público, porque você vai ter rotatividade. Então, você vai ter necessidade de treinamento de novos trabalhadores. A hora que ele aprende, começa a fazer, ganha experiência, ele sai do serviço. Entra um novato que tem que passar pelo mesmo treinamento. Como é que você consegue ganhar produtividade dessa forma? Esse debate a gente faz muito no setor privado, e a rotatividade é usada para quê? Para reduzir custo, reduzir patamar salarial. Para empresas usam isso quando é trabalhador de baixa qualificação, facilmente substituído. O serviço público, a gente sabe que pressupõe uma relação de mais longo prazo. Então, tem, além do problema de precarizar o contrato, as condições de trabalho, a remuneração do servidor, é ruim para o usuário do serviço, né? Para o cidadão que vai lá ter um médico novo. A gente já sofre um pouco isso, mas vai intensificar esse problema. Aí o outro eixo é a questão dos que eles chamam de extinção de privilégios, e é o que mais tem sido dito na grande imprensa, né? Porque quem que não é contra a extinção de privilégio? A questão é olhar se tudo que eles estão colocando como privilégio, de fato é privilégio, ou tem benefícios, conquista dos servidores sendo tratadas como privilégio. Então, eu até, nesse ponto, tratei item por item, porque acho que é bom a gente ter esse conhecimento, né? Como nem sei se todos vão conseguir ler as 500 e tantas páginas, eu trouxe aqui. Então, o limite e necessidade de comprovação documental para verbas indenizatórias, então tem uma restrição de pagamento de verba indenizatória, veda pagamento distinto dessas verbas e a divulgação individualizada dos valores recebidos pelos agentes públicos. Aí até o doutor depois pode ver a questão de proteção de dados, a questão de privacidade, mas a princípio a sociedade é favorável a maior transparência, né? Aí tem as coisas que de fato são difíceis de defender, né? Que é fim das férias de 60 dias, mas aí tem também fim de adicional de férias superior a 1/3 da remuneração mensal,
Fim dos adicionais por tempo de serviço, vedação a vantagens remuneratórias disfarçadas de indenizatórias, fim da concessão de folgas ou licenças para compensar excesso de trabalho. Como é que fica essa questão, né, do pecúnia de férias, folgas ou afastamentos vetados. Então, fim da venda de parte das férias que não tenha sido gozada, né? Fim dos adicionais de insalubridade e periculosidade, né? Aí tem a conceituação de verba indenizatória ou remuneratória, fim da extensão de direitos, benefícios ou vantagens de uma carreira a outra sob a alegação de simetria constitucional, limitação do pagamento retroativo de verbas indenizatórias, teto orçamentário para despesas com verbas indenizatórias, teto remuneratório para as estatais. Isso aqui também, né, estão prevendo colocar o teto salarial para as empresas públicas estatais, dependentes, aí se isso vai se estender ou não para as demais. Extinção de privilégios da advocacia pública, como os encargos legais, vedação à natureza privada dos fundos dos honorários de sucumbência, vedação à criação de fundos para pagamento de remuneração e benefícios, e melhoria da governança do CNJ e do CNMP. Aí, e tem sido muito dito, né? A proibição de aposentadoria compulsória como sanção, como punição, né? No caso, principalmente do judiciário, que isso tem que acabar mesmo, né? Possibilidade de demissão dos membros do judiciário e do Ministério Público para o processo administrativo do CNJ ou do CNMP, e regras gerais para cartórios. Então, destacando aqui alguns desses 70 pontos. E aí, para concluir, eu vou fazer algumas considerações aqui para o debate, né? E para nós pensarmos a estratégia de comunicação e de mobilização, né? Porque essa proposta, ela traz elementos com grande apelo popular, principalmente essa questão do combate aos privilégios, né? Tem sido muito dito o combate aos supersalários, né? Isso vem logo na sequência da aprovação da reforma do imposto de renda, que tinha como mote desonerar quem ganha até 5 mil e tributar os super ricos. Então, ela vem nessa toada. E muitos usando o termo modernização, eficiência, mas estruturalmente, e aí o pano de fundo dela é reforçar a austeridade, né, o uso da chamada meritocracia, a individualização e a competição entre os servidores. Então, esse é dentro do serviço público. E dentro dos elementos, né, dessa lógica meritocrática, acho que dá para destacar a introdução ou a ampliação da remuneração variável baseada em metas, né, o fim da progressão por tempo de serviço e o que pode achatar as remunerações dos servidores e acabar, no médio prazo, desfigurando os planos de carreira, né, principalmente da educação, que ainda, ou outras carreiras que também já têm planos, né, definidos. Bom, a proposta não fala explicitamente no fim da estabilidade, mas o Zé Domingos já mostrou como que ela corrói a estabilidade, né, a partir da ampliação, né, da contratação temporária. E a proposta relaciona a estabilidade, a progressão na carreira, à avaliação de desempenho. Então, abre brecha para a fragilização do direito, né? Posteriormente, ou mesmo na tramitação, isso pode ainda ser mais atacado. A possibilidade de contratação por tempo determinado por 5 anos,
as novas condições para a realização de concurso público e a criação de cargos transversais leva, né, a flexibilização dos contratos de trabalho, maior rotatividade no serviço público e descontinuidade ou perda da qualidade do serviço. Então, isso eu já mencionei, né? Impõe regras gerais para os estados, municípios e órgãos autônomos, impõe teto e limite de despesa como restrições à capacidade de expansão do serviço público, mesmo quando tem um aumento de demanda da população, e tem um enfoque, ao nosso ver, excessivo em metas financeiras, o que também pode enfraquecer o serviço público universal, os serviços universais, né? Principalmente saúde, educação, e incentivar a focalização das políticas públicas. Então, um direito deixa de ser universal e passa a ser só para quem cumpre ali os critérios de elegibilidade, e aí deixa de ser algo que todo mundo tem direito, fica mais fácil depois de reduzir, né, e extinguir até em alguns casos. Eu mencionei, né, a dependência da vontade política e do curto prazo, tem um errinho de digitação ali. Então o planejamento é feito pelo chefe do executivo, tem um horizonte de apenas 4 anos. E o que não está na proposta, que é a principal reivindicação dos servidores públicos desde o início desse governo e há décadas, é a regulamentação da negociação do serviço público. Seria um ponto crucial para os trabalhadores da administração pública terem, né, a negociação de direitos e deveres no exercício dos seus trabalhos. Então, isso que é a principal. Se a gente pegar o documento lá, aprovado na Conclade, antes da eleição do Lula, qual os principais pontos de pauta que dialogam com os servidores é regulamentação da negociação coletiva no setor público, convenção 51 da OIT, teve um grupo de trabalho, foi feito um acordo e até hoje o texto não chegou, né? Foi para a Procuradoria, para a Casa Civil, e as centrais cobram e não tem uma posição clara do governo sobre isso. Bom, e aí, para concluir, gente, alguns pontos de atenção. A questão do Pacto Federativo e da autonomia dos estados e municípios, a correlação de força no Legislativo e no Judiciário para regulamentar pontos mais polêmicos, a avaliação de desempenho sem a participação das entidades representativas dos servidores, o bônus por desempenho e verbas, benefícios pecuniários, sujeito às regras fiscais, mas sem definir qual é a hierarquia, então, de que forma que isso vai ser operacionalizado na prática, e a negociação coletiva no serviço público, que não é prevista, não faz parte da proposta. E aí, com isso, encerro. Aqui foi um pouco extensa, mas vocês não viram o catatal que são todos os textos. A gente fez aqui um exercício de trazer alguns pontos principais e seguimos no DIESE com um grupo de trabalho, estudando, né? A gente está fazendo alguns materiais que serão publicados nos próximos dias, né? Uma nota técnica tratando os pontos principais e alguns quadros comparativos também em relação à legislação, para vocês terem como instrumento de consulta, né? E usar na pressão aí aos parlamentares e na comunicação também com os servidores públicos, com a sociedade em geral. Aí eu fico aqui à disposição para dúvidas e questionamentos. E, gente, a Cristina tinha encomendado que a gente falasse da reforma administrativa e da reforma tributária. Mas como foi publicado os relatórios esses dias, a reforma administrativa ganhou uma urgência, uma centralidade, a gente deixou a tributária para um segundo momento, mas no debate, se alguém tiver alguma dúvida sobre a reforma tributária, pode também fazer questões, que aí a partir da dúvida a gente responde, né? E também em outros momentos, se quiserem procurar o DIESE, porque a reforma, eu sei que tem prefeito usando a reforma
tributária nas mesas de negociação para não conceder reajuste. Não é isso? Vai diminuir a receita por conta da reforma tributária. Não é o que o Ministério da Fazenda alega, não é o que foi tratado no Congresso Nacional. A Confederação Nacional dos Municípios fez a denúncia que no projeto original havia perda de arrecadação e foi atendida, né? Então, só vê muito caso a caso, município por município, porque é possível que seja só um argumento de mesa de negociação, para colocar um bode na sala para não dar o reajuste. Tá? Agora, aí tem que olhar as contas, ver se o município é grande produtor industrial, é grande consumidor, se de fato vai ser impactado ou não. Não dá para aceitar de barato que os municípios vão perder receita com a reforma tributária. Né? Porque todo o princípio que norteou a reforma tributária é que seria uma reforma neutra. E ela ainda tem uma transição. Né? Então, assim, ela vai começar a transição a partir do ano que vem e vai até 2033. Então, se estiver ocorrendo isso, vocês podem nos procurar que a gente faz uma análise detalhada do orçamento do município. Tá? E aí, agora sim, encerro aqui, fico à disposição e passo a palavra para o Leonardo. Leonardo. Obrigado. Bom dia, colegas, né, acima de tudo. Um pouco mais para cá, desculpa. Aqui só os ajustes aqui para a câmera, viu, gente? Pronto, produção? Vamos lá. Bom dia, colegas, acima de tudo. Eu proponho, Cristina, João Domingos, boa parte dos temas que eu trouxe no slide já foram apresentados aqui pelo Diese, então a gente já pode fazer algo um pouco mais dinâmico, né, para que todo mundo que tenha dúvida sobre algum aspecto da reforma já faça suas considerações e a gente já possa fazer um pequeno debate sobre os pontos mais polêmicos. Né? Eu faço questão aqui de trazer todo o trabalho que eu tive depois que me passaram o texto da PEC. Foi quando? Foi quinta-noite, né? Eu leciono quase toda noite, então fiquei umas madrugadas acordado para poder produzir um relatório de 67 páginas, resumindo de 500. Então fiquei aí alguns dias cansado, alguns dias sem dormir, dando aula no sábado, dando aula na própria sexta-feira. Então o meu slide não vai estar tão bonitinho, tá? Quanto no DS, porque eu não consegui, eu tive que me debruçar sobre isso 4 horas seguidas, né? Aqui a gente está com a Mari representando os funcionários da Defensoria Pública. Eu conversei com ela sobre isso na semana. Ela falou assim: Léo, vou parar de ler essa reforma que eu estou com crise de ansiedade. Eu começo a ler essa reforma, já não consigo mais acompanhar, porque está um show de horrores, né? Agora, talvez até pela imprensa, João Domingos, todos e todas aqui, acho que o clima é mais dramático. Quando eu comecei a estudar o relatório, eu fiquei com um sentimento mais otimista. Seja porque está muito ruim o texto, embora com aparência de bonito. Sabe aquele perfume ruim num frasco bonito? Essa é a reforma. Você vai vender um frasco bonito. Problema. O problema é que o povo talvez não consiga colocar o perfume para saber que é ruim. Então ele vai comprar pelo frasco. Nossa obrigação é mostrar que esse perfume fede. Esse aqui é o nosso desafio aqui. É encontrar as fórmulas para mostrar para a população. E até no seu slide você me lembrou de um ponto que eu vou destacar aqui. Já vou destacar agora porque talvez tenha que ser um dos nossos primeiros vídeos. Uma das regras nessa PEC proíbe que o juiz dê tratamento, medicamento para a população, sem considerar o orçamento. Isso é bom ou é ruim para a população?
Isso é péssimo. Então, esse já é um dos pontos que a gente já tem que jogar para a população. Olha o que a reforma está propondo. Está propondo só mexer com salários, com férias de 60 dias, né, com privilégios. Não, olha aqui, está tirando direito seu. Pede agora o medicamento. E vocês que estão atuando na base dos municípios, o custo de saúde não é um dos maiores problemas? Quem aqui é da saúde? Olha já o material que vocês têm para trabalhar no município. Está limitando sentenças judiciais para dar medicamento, gente. É isso que eles colocam no perfume bonito, de frasco bonito. Se você teve, né, atenção ali, até o seu próprio slide, a gente vai ver. Esse material, gente, eu vou deixar à disposição de vocês, só que precisa lapidar um pouco. Foram 4 dias intensos, agora a gente precisa dar uma melhorada. Mas tem partes resumidas, tem essa parte da apresentação, aqui em PowerPoint, e tem esse 6, ele é o completo, tá? Ele tem tudo e dialoga e rebate qualquer argumento de qualquer nível, tá? Então, esse aqui é o robusto, né? Esse aqui é a Ferrari. Agora, para falar na nossa base, também tem um material mais simples e resumido, do próprio Diese está muito bom, né? Para a gente explicar, etc. A gente vai precisar dialogar com todo mundo. Pode abrir o slide, por favor? Ah, importante, né? O único PowerPoint, acho que é esse, né? Agora, gente, peço desculpas pelo currículo extenso que foi lido aqui pela Cristina, é que eu peguei no currículo Lattes, né, que é um currículo mais acadêmico, mas se aquele currículo serve, acho que de orgulho para a gente, eu gosto de compartilhar, tá? Não é uma relação para mostrar que existe uma superioridade, nada disso, né? Eu sou filho de faxineira, meu pai foi metalúrgico, acompanhou o Lula lá atrás, é falecido. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, comecei vendendo sorvete, trabalhei registrado desde os 15 anos no McDonald's, fritando hambúrguer. E lá eu sei o que é desempenho, porque lá já tinha avaliação de desempenho. Pintei dominó com 14 anos também, para ganhar dinheiro. Fui servidor público estudando sozinho, comprando livro no sebo, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro para estudar. Então eu acho que essa minha trajetória é uma trajetória de orgulho e que é a trajetória de um servidor público de base que consegue alguma coisa na vida. Tem muita gente com título de mestre e doutor, mas muitos têm financiamento, né, da família. Nós, servidores de base, a gente luta para chegar a um ponto como esse. Então, acho que quando é um motivo de construção da nossa realidade, é um motivo de orgulho. E a gente tem que compartilhar, né? Então, esse meu título não é só meu, esses meus títulos são de todos vocês. Né? Faço questão que ele sirva. Porque não fica devendo a ninguém, nem ministro Supremo, pode ter certeza. Tem ministro Supremo que comprou o título, tem ministro Supremo que plagiou tese. Se quiser eu digo o nome, mas acho que não é o caso aqui, né? Mas depois a gente pode dizer, né? Então, mas tem ministro que não tem essa formação, né? E vão julgar essa nossa PEC. O João Domingos falou muito da questão da PEC ser atentatória ao Pacto Federativo, né? Antes da gente entrar nesses detalhezinhos, né, que são importantes, porque é onde, na verdade, a PEC vai retirar direitos na ponta, nosso salário, reduzir salário, limites, etc. Quero falar da parte estrutural. Por nossa felicidade, João Domingos, e todos, né, todos os demais, a minha tese de doutorado é sobre a autonomia dos entes federativos. Tese aprovada com louvor, professores da USP. Então, esse tema de autonomia e federalismo, eu entendo bem. Para simplificar para vocês, todo mundo aqui sabe que nós somos um Estado federativo. Isso quer dizer alguma coisa. Ser Estado federativo, você está me empurrando para cá. Deixa eu ficar para cá de vez, que aí não vai ter problema. Não, mais para cá ainda? Não, está saindo do lugar que você estava aqui. Porque você pega no vídeo só Eu esqueci de treinar com vocês aqui. Pacto
ser um Estado federativo significa que o país, ele não é um estadão, ele é um Estado com Estados dentro. Isso é um federalismo. Significa que o município, nós temos um tipo peculiar de federalismo, o município ele também é um Estado, no sentido amplo. São estadinhos, né? Nós temos os estadinhos, os estados médios e o estadão, que é o Brasil. Cada um tem que ter o seu poder, isso é definição do conceito de federalismo. Cada um tem que ter o seu poder de legislar e administrar. Isso é considerado, na ciência política, a melhor forma de governo. Sabe por quê? Porque quem está mais perto do problema tem mais condições de resolver. Esse é o princípio básico do federalismo. Não é assim que funciona? Não é ruim quando a gente está lá na ponta fazendo um trabalho e vem uma ordem do chefe que nem entende o que está acontecendo? Não é péssimo? É por isso que o princípio da subsidiariedade, que é o princípio que rege o federalismo, que significa que quem está perto do problema tem mais condição de resolver, tem que ser sempre observado. Então, se a gente pudesse dar aos municípios a maior quantidade de poderes e competências possível, essa seria a regra. Seria o melhor governo possível. Não é porque a gente sabe, né? Brasília precisa fazer política, precisa distribuir emenda parlamentar. Emenda parlamentar, gente, olha aqui, ó. Tiro no pé. Outras questões como essa, tiro no pé, a gente já vai falar adiante. O que essa proposta faz? Ela retira a competência administrativa dos municípios e dos estados. Ela transforma o Brasil um estado unitário do ponto de vista administrativo. E praticamente também torna sem função legislativa. Porque grande parte do que o legislativo faz é referente à administração pública. Se está tudo engessado, não tem mais razão de ser o próprio legislativo, né? E a cláusula pétrea que o João Domingos mencionou, ela está lá na Constituição da seguinte forma: não será nem objeto de deliberação, nem objeto de deliberação. Não é que depois que é aprovado você diz que é inconstitucional. Você não pode nem votar, não pode nem discutir. Não será objeto de deliberação, proposta de emenda à Constituição, tendente a abolir a forma federativa de Estado e a separação dos poderes. É isso que está escrito. Então já fica aqui a primeira sugestão, João Domingos, eu me coloco já à disposição da CSPB, né, Nico Maia, etc. Protocolou a PEC, aciona o Supremo, que vai ter todo o interesse, né, em ajudar os servidores nisso. Por quê? Nós estamos também sendo pouco, né, boi de piranha do Supremo, não é isso? Do Judiciário. Quem tem férias de 60 dias? Quem tem indenizações de 100 mil reais? Alguém aqui? Quem aqui ganhou 100 mil reais de adicional atrasado? Quantos, né? Vamos filmar aqui. Quantos ganharam 100 mil reais atrasados, férias de 60 dias? Mais de um terço de remuneração de um terço de férias. Alguém aqui ganha mais de um terço de... Ele tem que chorar, né? Você ganha, não, aí. Realmente ele tem que chorar para ter um terço. Imagina ganhar mais do que um terço. Então, se for protocolada, acionar o Supremo. Vamos fazer esse drible que é comum, e é um receio que eu tenho e já tinha, de juntar naquela que já está para votar. É possível, dentro do processo legislativo, você já tem, eu acho, uma burla, né? Um Estado democrático, legítimo, do jeito que eles estão aqui querendo dizer, que é o objetivo, não faria isso. Você apresentar um projeto e o projeto furar fila e ir lá para o final. Vocês acham que é certo isso, sem discutir? Qualquer projeto que seja. Não é, né, gente? Não é uma sociedade séria. Você driblar. Eu dei uma entrevista no UOL sobre aquela questão da PEC da blindagem. E eu fui ver o regimento interno. O que ele fez ali no regimento interno da PEC da blindagem é ridículo. Devia ter vergonha, não devia ter orgulho. Mas o Brasil parece que a esperteza é um dom e uma virtude maior. Né? Às vezes a gente quer dar jeitinho, quer mostrar que é mais esperto e vender isso. Olha como eu sou esperto, ó. Olha como eu sou mais articulado do que o Lira. Não. Isso é um vício moral. Né? Isso é uma falta de
respeito, isso é desonestidade, isso é corrupção no sentido amplo. Você distorcer o regimento porque você quer driblar uma minoria, como foi que ele fez. E é o que ele pode fazer com a gente. Na hora de votar, lá no finalzinho, depois de aprovado em 2 turnos, ele muda. Ele já criou esse precedente, e o Supremo já disse que não avalia essas manobras do regimento interno. O Supremo falou que não é função do judiciário, legislativo que se vire. E agora? Né? Agora, não adianta o presidente do STF sair com cara feia em rede social. Agora eu quero ver ele mudar a jurisprudência que ele criou. Então, ainda assim, quando for anexado ao projeto que está lá no final, da PEC 32, provavelmente outro, mandado de segurança do Supremo, para trancar, enquanto continuar violando o Pacto Federativo. Se ainda assim for aprovada, fere a autonomia, fere o núcleo da autonomia dos estados e municípios. Certamente, pelo menos em grande parte, nós teremos êxito em derrubar essa ação. E mais, que não foi falado, o pessoal está esquecendo. Esses projetos de lei, pela própria Constituição atual, e que não vão alterar, é competência de quem? Estou falando da PEC. Uma vez aprovada a PEC, grande parte da reforma estão nesses projetos de lei. É competência de quem apresentar esses projetos de lei? Executivo. Não pode apresentar isso no meio desse... Vício de iniciativa. Pior da separação de poderes. Sim. O que eles podem fazer? Pegar algum projeto do executivo que esteja rodando na casa e apresentar esse como substitutivo. A gente tem que tomar cuidado. Aí eles driblam o vício de iniciativa. Acho difícil porque também você não pode ficar emendando qualquer projeto. Mas como no Brasil se abrem esses precedentes e as pessoas batem palmas, não sei como vai ficar agora, que pode ser o tiro no pé. Né? Eu acho, João Domingos, que o Pedro Paulo não leu esse projeto. Ele não leu. Ontem, por exemplo, uma repórter da Folha, eu fiquei explicando quanto que as câmaras municipais e as assembleias legislativas vão perder com esse projeto. Sabe por quê? Uma das regras desse projeto é a seguinte: o deputado estadual ele vai poder gastar no gabinete dele 75% do que gasta o federal. O vereador na Câmara Municipal vai poder gastar 75% do que gasta a Assembleia. Mas sabe como é hoje? A Câmara Municipal de São Paulo gasta mais que a Assembleia, que gasta mais que o governo federal. Você acha que eles vão perder dinheiro? Você acha que os deputados estaduais e vereadores do Brasil vão ficar super felizes com essa proposta? Então, uma das frentes também que eu estou tentando criar é mostrar como a proposta é ruim até para eles. A proposta é ruim para eles. Eu acho que a hora que eles começarem a ver na imprensa a notícia de que deputado vai perder verba, vai ter que contratar 50% do servidor de carreira. Olha que bom. Deputado estadual e vereador. Alguém trabalha em Câmara aí? Ou Assembleia, enfim. Né? Eu sou da Assembleia. Deputado na Assembleia tem quantos assessores? 23, sabe disso? Deputado na Assembleia tem 23 assessores. Cargo em comissão puro. Vai cumprir 50% de efetivo? Evolução, então, né? Vai ter concurso à beça. Né? Comece a preparar, porque vai ter muito concurso para contratar cargo efetivo. Porque vai ter que ter 50% de cargo efetivo. Então já conta aí, 94 deputados vezes 16. Quem faz essa conta rápido aí? Vai dar mais de 1.000 e poucos. Já vamos começar a estudar para concurso de assessor, né? Parlamentar na Câmara Municipal, né? Nas outras casas, etc. Então olha que maravilha a reforma. Será que alguém falou para o Pedro Paulo que a reforma dele diz isso? O partido dele está feliz? Não sei. As metas. Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, desculpa, é incompatível com emenda parlamentar. Vamos fazer planejamento estratégico com emenda parlamentar de deputado para asfaltar a rua dele. O vereador. Será que eles pensaram que o planejamento estratégico bonitinho, igual de empresa, é compatível com aquele filão de emenda parlamentar? Então esse é um ponto que a gente também tem que colocar, começar a debater.
Olha, já vai acabar a emenda parlamentar. Olha que bom. O deputado vai perder cargo comissionado. Tem muito cargo comissionado que é político, é o pessoal dos partidos. Então essa é uma outra frente que eu estou tentando também criar conscientização do pessoal, porque a hora que o próprio meio político entender que ele também vai entregar muita coisa, eu quero ver se o ânimo vai ser o mesmo, né? Esse apoio. Acho que 50 não vai ter, vai ter menos, né? Porque vai tirar dinheiro deles. Agora imagina para um deputado, você perde dinheiro, você perde cargo, e aí você vai perder eleitorado com essa reforma. Porque a gente vai fazer um barulho. Né? Somente na base, a gente estava conversando, né, nos estados e municípios, tem uma grande influência do servidor público. Na última eleição do estado de São Paulo, o servidor público teve uma grande influência, a gente pode ter muito mais. Os municípios, né, Cristina? O papel do servidor é importante. Então, acho que a gente tem um bom caminho, né? E agora, só para terminar essa parte mais geral, o João Domingos até me deu uma esperança na fala dele, quando ele disse que o Hugo Mota, né? Hugo Mota, ele não importa qual reforma ele quer aprovar. Quem me falou isso foi ela. Ele quer aprovar uma reforma. O que eu tenho falado, acho que o Becker tem ouvido, a gente precisa dar uma reforma, gente, para eles. Né? Esse grupo de trabalho que está aqui, tem um pessoal, e eu apresentei esse estudo, foi criado para a gente apresentar a reforma. Uma reforma boa para a gente e para o país. A gente precisa ter a nossa reforma. Tem um marco regulatório que pode ser incorporado, mas o marco regulatório não enfrenta tudo, né? Ele trabalha algumas questões, né? A gente precisa ter a nossa reforma. E vamos conversar com o Mota, dar uma reforma para ele. Eu prefiro uma reforma agora, do governo Lula, do que acontecer alguma coisa nas vésperas da eleição no que vem, entre o Tarcísio, a gente vai conseguir segurar o Rojão? Lembra da reforma da Previdência? Né? O que aconteceu com a reforma da Previdência? Dilma foi apresentar a reforma, todo mundo, absurdo, não sei o quê. O que aconteceu depois? Perdeu. Olha que beleza foi a nossa reforma da Previdência. Ou foi uma maravilha? A reforma da Dilma teria sido da mesma forma? Não. Né? E aqui, inclusive, nós temos mais um argumento e uma narrativa, gente. Vocês se lembram qual foi o discurso para a reforma da Previdência? E que o principal prejudicado votou, apoiou? Era déficit, mas tinha um outro argumento. O argumento para o bolsonarista, né? O povo, cidadão bolsonarista, vota na reforma da Previdência porque aí o país vai ter dinheiro para gerar emprego. Então agora o país vai criar empregos. Então você não vai se preocupar com a Previdência. Pode votar, empreendedorismo, etc. Pergunta para as pessoas hoje se elas têm emprego. Então fez diferença a reforma da Previdência? Então esse discurso já é passado, a gente já tem um argumento para também falar na base. Olha, a reforma da Previdência foi igualzinho, gente. Vendeu, né, um produto, vendeu um perfume bonito, vocês perderam pensão. Grande parte das famílias com renda de até 3 mil reais são pessoas muito pobres. Dependem da renda dos dois para manter o lar. E é 2 salários mínimos que nós estamos falando. O que essas pessoas ganharam? Perderam metade da renda, acreditando que ia ter emprego. Perderam metade da renda, não tem emprego. Tá? Então, aí mais uma narrativa. Então agora eu vou passar por alguns pontos do projeto. Alguns serão repetidos, mas aí dá a oportunidade de nós refletirmos alguns pontos. Não é? Tá comigo? Vamos começar a comissão aqui em deferência até o que o João Domingos falou, né, no começo. Negociação coletiva está faltando em todo o projeto. Sabe como vai ser a forma proposta de reajuste? Quem que vai decidir? Um Conselho Nacional formado só por representante do Ministério Público Federal
a União, né? STF, ministros do governo federal vão decidir quanto de índice de reposição todos os estados e municípios vão poder dar para os seus servidores. Para todos. Para todos. É isso que propõe a PEC. Você vai ter um conselho só com gente, só com autoridade pública, que vai decidir a reposição para todos. Nem se dignaram então em dizer, não, então que seja o IPCA, porque todo o projeto, ele é indexado no IPCA, não estou certo? O projeto é indexado no IPCA, crescimento, para tudo vale IPCA. Para servidor, não, para servidor tem que ver se cabe. Para contrato, IPCA. Aumento de receita estimada, IPCA. Servidor, tem que ver se não vai quebrar o Estado. E se for acima, se o Estado estiver muito bem, IPCA. Né? Se estiver abaixo, aí fica sem aumento. Se puder diminuir, daqui a pouco vem uma emenda aí. Se o Estado estiver com uma receita menor, então diminui. Então, gente, uma das propostas que a gente, se o projeto for avançar e a gente tiver que negociar, é a negociação coletiva. E isso decorre de convenção internacional de que o Brasil é signatário. E é direito fundamental. Estamos falando de direito fundamental, que é direito do trabalho. Né? Então, ele tem força acima de lei ordinária e o Supremo tem que observar. Então, é um parâmetro importante para considerarmos. O artigo 8º da Constituição também já fala de negociação implicitamente. Então, isso tem que estar. Não só nesse órgão, que tem que ter paridade. Não adianta também colocar um representante de todas as carreiras do serviço público no órgão com 20 do governo. Aí não tem sentido, né? Então tem que ter representante com paridade. Isso é uma coisa que não pode ser objeto de deixar para lá. Isso tem que entrar na negociação. Nas avaliações de desempenho, a gente precisa, em toda avaliação de desempenho, ter representante das entidades do serviço público. Existe muito abuso na avaliação de desempenho. Alguém aí conhece histórias de abuso em avaliação de desempenho? Qual é o grande problema da avaliação de desempenho que não é tratado? O modelo, gente, hoje. Eles querem eficiência, mas o problema está no modelo. Mas qual é o modelo? O modelo é o chefe avaliando o servidor. É o mais forte avaliando o mais fraco. Lá na Assembleia a gente tem caso de que existem dois regimes jurídicos. O para o servidor estável e para o estágio probatório. O estágio probatório você obriga ele a trabalhar 10 horas, 12 horas, constrange, assedia. Certamente vocês vivenciam isso também na base de vocês. E quem controla o chefe? Ninguém. Esse modelo não serve. Né? Isso. Ou 360, ou 270. Né? Por quê? Porque às vezes a gente tem outras questões. Já foi implantado 360 graus em São Paulo e os professores e diretores de ensino criticaram, porque também não é só o modelo, é a forma como o modelo é aplicado. O modelo é uma ferramenta, mas uma arma pode ser usada para o bem e para o mal. Então, se você também não calibrar as metas de uma forma razoável, você vai constranger o servidor. Você vai exigir do servidor uma carga que ele não pode entregar. Ou, às vezes, você vai criar conflito de interesse. Por exemplo, qual que é um bom desempenho de um policial civil? É a quantidade de pessoas que ele prende? Segundo o DERIT. Não, tempo de Segundo o DERIT. E conforme ele vai aumentando o tempo de serviço dele, né? Isso. Outra é a qualidade, por exemplo, da prisão. Estou falando do delegado. O delegado prende muito, mas toda hora se solta por abuso de autoridade, tem alguma coisa errada com ele? Uma sentença de juiz. Qual que é um bom juiz? É o que julga rápido, o que julga e tem pouca revisão. O fiscal de renda, o fiscal de obra. Qual que é o bom? Como que você vai medir a qualidade dele? Com o povo? Na 360, o povo avalia. Como que o povo vai avaliar o policial que, muitas vezes, vai atuar contra o interesse dele, ou o fiscal de renda, né, que está lá para cobrar? Quem que vai avaliar bem o fiscal de renda? Né? Então, dependendo da carreira, a gente tem que adotar uma estratégia diferente. Um professor bom, o que é? É o professor que reprova ou o professor que ensina? Como que você
metrifica o ensino? É difícil. A gente teve aquele problema no estado de São Paulo, né, o governo Fernando Henrique começou a aprovar todo mundo. Por quê? Porque ele queria mostrar que o Brasil tinha um índice muito bom de aprovados. Igual começou a fazer com o ensino superior. Olha, o Brasil, olha quantas pessoas com diploma. Eu vivo na sala de aula, eu sei a qualidade precária que está hoje o ensino. Inclusive mestrado e doutorado. Muito fraco, gente. Tem gente que não sabe ler e escrever direito e tem título de mestre e doutor. Então não se impressione com essa coisa de mestre e doutor. Quem fez essa porcaria aqui tem título de mestre e doutor. Não se impressione. Né? Eu desconfio seriamente dessa capacidade que está retratada por um título. Não me parece ser um cérebro adequado para desenvolver o que desenvolver aqui. Eu posso mostrar alguns pontos. E se tiver cérebro, não tem coração. E se não tem cérebro e não tem coração, não serve para fazer política pública. Política pública não são exatas. Né? Política pública são humanas. O modelo de avaliação de desempenho, ele é um modelo que tem o problema de você não adotar uma estratégia para cada realidade, para cada carreira. Chefe sozinho avaliando, gente, esquece. Ou o chefe é constrangido ou ele constrange. Não existe essa realidade. Tem que participar os colegas podem ajudar no caso de um chefe abusivo. Tem que participar sempre que possível. O usuário daquele serviço, às vezes é o usuário interno. Né? Às vezes nós trabalhamos no órgão e nós temos um pessoal de informática, nós conseguimos avaliar. E ser um instrumento pedagógico. Né? Não um instrumento de tortura. A gente teve uma situação esse mês na Assembleia que a gente teve um trabalho gigantesco para conseguir salvar uma pessoa que está sofrendo assédio do chefe. Não queria aprovar no estágio probatório. E aí os colegas ajudaram nesse processo, falando com o setor competente da comissão de estágio que tinha problema, que muitas pessoas já estavam reclamando daquele chefe. Mas ninguém avalia o chefe. Né? Então vamos andar um pouquinho aqui para a gente ver alguns pontos. Ah, sou eu mesmo, né? Restrições aos servidores públicos. Então, os direitos suprimidos. Um pouco pequeno, né? Mas consigo falar aqui. Férias limitadas a 30 dias. A gente aprova isso, né? Quem que vai, né? Quem que não tem isso? Juízes. Aprova isso. Fim de adicionais por tempo de serviço. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque esse é um dos pontos mais importantes. Como diz Roberto Carlos, né? São tantas coisas, a gente se perde. Os adicionais por tempo de serviço, eles partem de um pressuposto de que é imoral. É imoral alguém ganhar mais porque ficou só obtendo experiência no serviço público. Como se a experiência não valesse nada. Sabe que a experiência não vale nada? Sabe que é fácil repor alguém que tem uma experiência de 15, 20 anos naquele órgão? É fácil isso? Você vai achar no mercado outra pessoa que tem a mesma experiência? Então, olha como é ingênua essa proposta. Olha como são ingênuas essas criações. Na própria iniciativa privada, de onde deriva a fonte aqui de inspiração desse projeto, o que eles fazem? Você ouviu falar em pleno, seno, né? O que é isso? É uma forma de você separar a qualidade adquirida pela experiência. A experiência tem um valor, a experiência tem um preço, tem um custo. Só que esse pessoal que acha que nunca aprendeu com a experiência, aprende só com uma leitura e título acadêmico, e acham que a realidade você só aprende pelos livros. Não. A vida na prática ensina às vezes muito mais. Então a gente não tem que ter vergonha, timidez e ficar sem argumentos quando alguém falar, olha que absurdo, a pessoa fica encostada há 30 anos e ganha aí 30% de adicionais. Isso é imoral. Imoral é a pessoa estar encostada. Mas a solução para quem está encostado é essa pessoa trabalhar, essa pessoa ser utilizada. Agora, também vamos combinar, muitas vezes não se utiliza porque não existe uma estrutura no setor, uma estrutura administrativa que aproveita aquela pessoa. Muita gente fica completamente desmotivada por falta de uma carreira decente.
A falha é desse servidor? A falha é do adicional por tempo de serviço? Vocês acham? Não. Vocês entenderam como a lógica que está em todos os pontos dessa PEC? Eu acho que isso é o mais importante de a gente tirar daqui esse princípio. O que eles fizeram para chegar a esse projeto? Eles ouviram as entidades, eles ouviram aí uma série de argumentos mostrando os problemas do serviço público hoje. E aí eles usaram uma construção que é a seguinte: olha, beleza, tem muitos órgãos fechados, não é? Tem muitos órgãos fechados aqui, na INSS fechou, agência, Receita Federal, está fechado. Por que fechou? Ah, porque o pessoal está em home office. Qual é a solução? Acabar com o home office. Ué, mas se está fechado aquele órgão, a solução é abrir o órgão, não é isso? Mas nem toda carreira vai trabalhar dentro daquele posto. Vocês viram como existe uma construção equivocada? É nessa etapa que está errado. O diagnóstico deles muitas vezes está certo. Você vai ler o relatório? Ah, é verdade, hein? Estou sendo obrigado a concordar com esse diagnóstico, porque de fato está tudo ruim. O problema é a solução. Porque a melhor técnica pelo método que eles adotam é você colocar na mesa todas as soluções possíveis e discutir com todos que podem participar daquele debate. Ou seja, nós. E aí sim, daquelas soluções possíveis, encontrar a mais adequada, a mais razoável. Inclusive é o que eles propõem, é o método que eles propõem na PEC. Que todo juiz tem que julgar assim, todo gestor público tem que julgar considerando os impactos da sua decisão, escolher a solução mais adequada, etc. Eles não fizeram isso no documento que eles impõem que outros façam. Pode. Vedação de licença-prêmio. Já há muito tempo na União não tem a licença-prêmio, né, só por tempo de serviço. Eu acho que esse é um tema difícil da gente defender. Então, algumas coisas, né, a gente acaba tendo que, talvez, deixar, né? Então, a licença-prêmio é complicada. Lá, a licença por capacitação. Se alguém controla se está capacitando, mas enfim, tem que apresentar o comprovante. É difícil, né, de defender licença-prêmio. Por outro lado, é um problema, a gente sempre também tem que discutir isso, que ninguém pediu a licença-prêmio antes de entrar no serviço público. Nós somos atraídos por esses chamativos, não é? Quando lança o edital, você muitas vezes opta por trabalhar ali e deixa uma carreira profissional de lado, porque você faz uma conta na sua vida. Você fala, estou em dúvida se eu vou para aquela empresa ou se eu sigo o serviço público. Ah, mas eu vou seguir o serviço público porque tem uma licença-prêmio, lá naquele emprego não tem. E aí você entra no serviço público, depois que você está, muda a regra do jogo? Isso é justo? Então, alguns desses temas, eu acho que a gente também não tem que ter vergonha nenhuma em dizer que algumas mudanças que valem para quem não entrou no serviço público antes. Isso em outros países é muito observado, se chama proteção da confiança ou da expectativa legítima que o cidadão tem no poder público. Quando a gente faz um contrato com o poder público, a gente cria uma expectativa. Mas se muda as regras do jogo, isso não é culpa nossa. A gente fez uma escolha. Não é? Isso acaba sendo uma injustiça com quem fez uma escolha com base naquelas regras. Ora, se uma empresa nos contrata oferecendo uma série de benefícios, ela pode retirar depois? Não. Não é? Quero unilateral do contrato. Isso. Não pode. Por que o Estado pode? Lembrando, a gente não pediu, a gente não impôs. Nós fomos atraídos por uma propaganda. Nós fizemos uma escolha com base nela. Não é? Então, vedação de licença-prêmio faria só essa restrição. Auxílios. Já vamos adiantar. Estou mal acostumado. Bom, aqui foi o que eu já falei, né, dos tetos para gastos com os deputados estaduais. Isso aqui é um problema, porque isso aqui pode... A gente tem algumas coisas na proposta que o pessoal vai gostar, a imprensa gosta, a imprensa está adorando essa reforma. Imprensa, rede social, adora isso aqui. Olha, vamos economizar os 75% dos deputados estaduais. O problema é que a gente não vai conseguir separar o joio do trigo nessa proposta. Então a gente tem que tomar cuidado. 50% dos cargos comissionados para servidor de carreira.
Isso já é assim na União, já deve ser assim nos municípios. Alguns estados distorcem e o Poder Legislativo não segue. Né? Poder Legislativo, se for seguir isso aqui nos gabinetes, vai ter uma mudança. Eu acho que na Assembleia 3,5% dos cargos comissionados são de efetivo. 3,5%, hein? Os cargos de comissão são para efetivo. Aqui vai para 50%. Eles não leram ainda a proposta. Não leram. Olha os auxílios. O que são esses auxílios, gente? Aqui a gente passou, né, na prestação do DIES, a gente aí não teve os números. Deixa eu ver se eu acho o slide que tem. Esses auxílios são os nossos auxílios, tá? Auxílio saúde, auxílio alimentação. Todo mundo aí recebe algum tipo de auxílio? Alimentação, né? Deixa eu ver aqui se eu trago nesse slide. Tem um slide que está bem claro. Eles criaram uma norma que pode virar piada, viu, gente? Pode virar meme. Vou achar ela aqui. Tudo isso aqui é o pacote da maldade, tá? Aqui, ó. A proposta é criar um limite para quem está acima de 90% do teto, no caso dos municípios, teto do prefeito. Né? Então, quem está 90% do teto do prefeito só pode ganhar 10% de auxílio. Então, eu fiz aqui um exemplo, hipótese. Não sei quanto que ganha lá o prefeito. Santos ganha bem, né? 24 mil. Tem alguém aí de um município que o prefeito ganha mais ou menos isso? Lá em Itapira? Praia Grande, 40 mil. Não, Praia Grande está mais que Brasília, né? 40 mil? Nossa, que 17. Ganha mais que o governador do estado. Nós está com 17 do Tem alguém que o prefeito ganha 10? Só para facilitar aqui o exemplo. Está 3,28. Hã? Está 3,28. Ixi, tá tudo bem aí, hein? Prefeito que ganha menos. Mas nesse Brasilzão vai ter aí município que o prefeito ganha 10, né? Mas se ganhar 20, a conta vai ser a mesma, tá, gente? Só para facilitar. Nesse exemplo, o prefeito que ganha 10, olha o que acontece com um funcionário que ganha R$ 8.999. Porque ele está mais de 10%, então ele não ganha dentro dos 10%, né? Se ele ganhar menos de R$ 9.000, ele pode ter quanto de auxílio ele puder. Pode ter 9, 10, auxílio alimentação, saúde, qualquer tipo de auxílio. Se o salário dele aumentar R$1, ele perde tudo e só pode ganhar 10%. Olha que maravilha, né? Só uma pergunta. Claro. Isso para todos que estão no teto. Todos. Ou só o prefeito? O teto é o prefeito. Não. Isso aqui Mas é. aí tem os servidores que chegam no Não, teto. se os servidores estiver ganhando mais de 90%, 90% ou mais, na verdade, né? 90% ou mais no teto, aí o benefício dele passa a ser 10%. Só que se ele estiver ganhando R$1 a menos, o benefício dele pode ser 100%. Ou seja, esse cara vai querer ter algum reajuste na vida? Não, reajusta só o auxílio. Está vendo a inconsistência, às vezes, propriamente técnica e lógica das propostas? Ou começa a faltar. Não é? Então não vai ter mais reajuste do próprio vencimento. Você deixa os auxílios. Vai pondo no auxílio alimentação. Daqui a pouco você está com 10 mil de auxílio alimentação e continua com E quando o seu chegar no 10 salário. mil de auxílio alimentação, que é o teto do salário? Ele não fala, não estabelece ali. Só que tem uma outra restrição, que auxílio só pode ser para alimentação, educação e saúde. Não, desculpa, é auxiliação, a gente vai ver. Agora esqueci de... Você se lembra? É alimentação com certeza. Transporte e saúde, educação não. Então o município não pode estimular ninguém a educar. Eles querem pessoas qualificadas, mas o município não pode educar ninguém. O Estado não pode educar ninguém, não pode dar auxílio. Olha como é uma maravilha coerente, né, essa proposta.
Bom, a evolução funcional já foi colocado, né? Acho que vocês acompanharam na imprensa, tem que ter no mínimo 20 níveis. A minha questão será que 20 níveis é bom para toda a carreira? Esse é o problema, né, da proposta. Uma proposta que tenta uniformizar na vertical e na horizontal. As realidades são muito diferentes. Não sei se para o pessoal da saúde 20 níveis é razoável, o pessoal da polícia, se 20 níveis é razoável. Juiz, por exemplo, o juiz tem 3 níveis, né, instância inicial, instância intermediária. E de onde que tiraram 20 níveis? Da cabeça? Jogaram, né, tiraram a sorte? Não tem uma lógica, né, em algumas desses critérios. Tabela única, né? Então, olha como ele cria a tabela única. Então, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios implementarão, por meio de lei, tabela remuneratória única para os agentes públicos que exercem cargo, emprego ou função pública em todos os poderes e órgãos autônomos do respectivo ente. E aí cria as diretrizes da tabela única. Aí eles explicitam como tem que ser a tabela. Número de níveis, o valor do primeiro nível, ou seja, isso é óbvio, né? Você vai fazer uma tabela com nível, você precisa colocar na lei que vai ter isso. Olha o total de detalhamento. Faltou ele colocar a caneta, que tem que usar, né? Pega a caneta Bic e coloca num papel sulfite. Faltou isso. Fazer uma emenda, né? Às vezes é melhor não saber do quem fez, porque a gente fica meio magoado, né? É Não, melhor tem não que saber saber. quem fez, que é para te detonar na rede social. Ah, tá bom. Deixar Ele me deu um argumento melhor. Isso é bom ver o texto também, né? Deixa eu só ver. Avaliação de desempenho. Gente, sinceramente, a avaliação de desempenho é o que menos me preocupou no texto. Por quê? Eles enchem de linguiça. Eu acho que ninguém vai entender isso aqui na hora de aplicar, sinceramente. Porque tudo isso já tem alguns atos, né? Eles criam. Olha aqui, olha como é difícil às vezes ler, né? Aferir a contribuição do agente público para o alcance dos objetivos e metas institucionais por equipes individuais. Tudo bem, isso está atrelado ao plano de metas, né? E cuidado que tem que se ter com o plano de metas. Valorizar e reconhecer os agentes públicos que alcançam os objetivos e metas pactuados, inclusive para nomeação para cargos em comissão, etc. Orientar a adoção de medidas destinadas a melhorar o desempenho. Veja que é uma série de normas genéricas, não é? Que nós temos. Eu vou voltar porque, na verdade, eu avancei só para ver o exemplinho aqui dos 90%, que eu acho que é importante, né? Esse tipo de exemplo é o que a gente tem que também ventilar, né? Fazer cortes e jogar na mídia, para mostrar o equívoco. É óbvio que eles não pensaram, né, no efeito disso. Daqui, gente, o que tem de interessante. Bônus por resultados. Olha o problema. O cargo em comissão ganha o dobro do efetivo no bônus por resultado. E quem vai ser o cargo em comissão? O chefe, o diretor. Olha que beleza, né? Tudo indicação política. Indicação política. Aí o que vai fazer? Vocês acham que é muito improvável que se nomeie um assessor político para fazer grana com bônus de desempenho? Vocês acham que isso vai ser improvável? Ele vai lá, cria uma meta fácil de alcançar, coloca no papel, não sei se vocês sabem, mas cabe tudo, né? Papel cabe tudo. Aí ele coloca lá no papel que alcançou os objetivos, põe lá o servidor de carreira, ó, para ir atrás, cobra o servidor de carreira, ele não faz nada, aí ele fica só com o dobro. O servidor de carreira lá que vai ter o couro tirado, fica só com 2 vezes, ele fica com até 4. Por quê? Porque chamaram essa função de estratégica. Vocês acham que isso na prática vai funcionar assim? Nesse mundo ideal? Você acha que estima? Eu tô me dando até papo. Acordo de resultados. Tudo isso, todo esse planejamento vai ser feito por um acordo de resultados. Sabe de quem é o acordo? Somos nós e a administração. O acordo é do chefinho e do conchefão. Não envolve servidor. O nosso trabalho, a nossa atribuição, o que nós vamos conseguir, o que nós vamos ter que fazer,
a gente não vai participar de nada. Os nossos chefes vão se sentar e definir quanto nós vamos trabalhar. Não tem sentido, né? Ter uma norma dessa sem negociação coletiva. Não tem sentido. De certa forma, estou limando o sindicato. Deixa eu ver só se tem mais algum item que vale a pena a gente falar aqui. Aposentados. Eles proíbem auxílio para aposentado. Então, se alguém, quando se aposenta, ainda tem lá o auxílio saúde, né? Auxílio alimentação, o Supremo falou que não pode, mas tem auxílio saúde, tem outro tipo de benefício, esquece. Aposentado não leva a nada. E a gente precisa também enfrentar esse tema, porque é muito comum nós ouvirmos, o cara está aposentado, ele está trabalhando, vai ter o quê? Vai ter auxílio para quê? Mas e o tempo que ele trabalhou? Algumas empresas não criam planos para atrair o funcionário para quando ele se aposentar, ele ter aquilo ser atrativo para ele. Não é imoral. E você dar um benefício para o aposentado é seguridade social também, especialmente quando estamos falando de saúde. Isso é seguridade. Algumas dessas normas que criam auxílio saúde para servidor aposentado, elas decorrem da competência concorrente que União, Estados e municípios têm, basicamente mais estados, né, para legislar sobre previdência também. Isso está na Constituição. É uma forma de proteger o trabalhador aposentado. Pode falar. Sim, né? O fim da paridade. E a gente perde 30%, geralmente, está fazendo um cálculo em alguns órgãos, a gente perde 30% do nosso salário quando se aposenta. Né? Então, deixa que cada município, estado, discipline a sua realidade, cada órgão discipline a sua realidade. Né? Não é imoral o aposentado receber auxílio saúde. Né? Trabalhou a vida toda, e aí é um momento difícil. O custo de vida aumenta e a renda cai. O cargo efetivo de 10 anos, também foi falado do outro cargo de 5 anos. Não vejo muito sentido alguém enfrentar um concurso público para ficar 10 anos. Ou ser contratado por CLT, ficar 5 anos e depois ficar 2 anos sem emprego. Gente, qual é a lógica disso? Você vai atrair quem? Pessoas que realmente estão precisando, né, de uma forma desesperada, mas não é um tipo de prática que está compatível com a finalidade do projeto, que é formar quadros qualificados e eficientes. Pode-se admitir, a meu ver, né, excepcionalmente, algum tipo de contratação temporária, mas seletista, nada de regime jurídico único aberto. Porque a CLT, pelo menos, dá para a pessoa fundo de garantia, dá alguns direitos. Né? Então, vamos lá, aconteceu aquela tragédia do Rio Grande do Sul, precisa de um grupo só para aquele momento, acho que tudo bem, a gente precisa ter mecanismos, né? Fazer um grande mutirão, etc. Né? Agora eu não quero me alongar mais, né? Quero ver se a mesa tem questões, se vocês também têm questões, até também para o nosso colega do DIEESE, para a gente avançar esse material, vou deixar com vocês, porque tem 70, 80 slides, né? Tentei pegar alguns pontos que são os mais polêmicos. Efetivamente, eu queria só autorização para usar o material. Ah, sim. Muito o poder de síntese aí funcionou bem. Mas tem mais coisa que eu não mexi, sabe? Bom, vamos lá, acho que todo mundo seguiu, aí pegou alguma... Tem que vir para cá também? Pronto. Está começando a entender, né? Todo mundo está começando a entender. E nós temos aqui uma proposta pela Secretaria da Força, Secretaria Estadual, se o doutor concordar, né? De fazer uma live, não, seria uma reunião
ainda que virtual, para alcançar mais gente, a gente conseguir trazer para a LIDE mais companheiros que não puderam estar aqui presentes. Porque muita gente não veio porque não conseguiu vir mesmo. Então, se você concordar, a gente... vocês concordarem, a gente... Eu sugiro nacional, todos. Que ela fosse nacional. Nossa, beleza, melhor ainda, porque aí abrange Brasil todo. a nível Brasil, né? Eu vou fazer uma super live com todas as federações. Legal. Já está marcado não, né? Não, você, Aqui você na, acabou de propor. na proposta, vamos? Vamos, a gente faz Você sabe, unifica todas as federações. você sabe, eu acho que uns pontos, né? Eu acho que assim, um dos pontos, aqueles pontos que você vai mexer com a classe política. Os pontos críticos, aquele um que fez a colocação, que ainda eles não se atentaram ao prejuízo que vai causar para eles. A hora que ele atentar ao prejuízo que vai causar para ele, eu acho que eles começam a recuar. Eu seria uma das propostas, aqueles pontos cruciais que o Leonardo acabou colocando. Eu acho que aquilo é uma forma da gente mexer com ele, a gente mexe com a categoria de mostrar os pontos que foram colocados pelo Diese e os pontos que você colocou também prejudiciais para a classe no todo. Pode ser, Leonardo? Feita aí a proposta, a gente já vai tabular quando e de que forma. Só sugeriria que essa primeira live nós concentrássemos essa tática que nós estamos. Viu, Leonardo? Nós tiramos ontem, com a frente parlamentar, uma tática nesse primeiro momento, e aí nós concentrarmos na PEC, porque é material demais, e só que esses projetos de lei, etc., depende muito da PEC, não depende da PEC. Então a ideia seria fazer, a gente concentrar o material, vocês concentrarem, vamos fazer só sobre a PEC no primeiro momento, depois fazer um outro sobre o Mas está tudo repetido, viu, João Domingos? Realmente o projeto de lei repete a PEC. Pois é, por isso que a gente estava concentrando na PEC. Porque se nós barrarmos a PEC, nós barramos a reforma como um todo. Beleza. Então, Cristina, como é que você... Seria aquele evento no dia 26, será que é bom? Dia 29. Dia 29, mas se dia 26 não é bom a gente discutir? Não. É que a gente sabe. Que a gente sabe que é dia 29 vai ter essa manifestação em Brasília. Como que vai ser a organização? A gente não sabe se vai pelo sindicato, se vai ter ônibus em São Paulo para levar o pessoal, é um bate e volta, a concentração vai ser lá no museu. Então todos esses detalhes, né, doutor João? Ainda está se definindo. Mas, nesse caso, Cristina, eu acho que nós deveríamos fazer antes do dia 29. É, no dia 26. Não, também domingo, acho. Né? Que é domingo. Pra gente não ter o cidadão contra a gente parar a rua no meio da semana. Para o pessoal que for no dia 29 já está esclarecido, né? Doutor João, então nós vamos fazer uma proposta de encaminhamento do presidente. O senhor definir essa data, passar para a gente, porque aí eu organizo o Estado dentro do setor público, da força, e a gente organiza as outras federações e as outras centrais dentro dessa live. Isso para ontem. Eu acho que nós poderíamos fazer a live na última sexta-feira, antes do dia 29. Tá. Você já mexe, né? Então vai prejudicar a sua. Não, mas a minha é segunda. Ah, a sua segunda. Mas é melhor fazer antes ou depois da manifestação? Pode falar. 24 então, 24 Eu acho que é sexta-feira. melhor antes, porque lá no dia da manifestação já não vai ter muita organicidade, né? Aquela coisa em cima do caminhão e tal, etc. E eu acho que o pessoal deveria chegar lá já bastante orientado, ter essa orientação básica antes de ir para lá já com cobranças assertivas, né, todo mundo. Então eu imagino fazer essa super live antes do dia 29,
por exemplo, na última sexta-feira. Mas dia 28, presidente. 24, sexta-feira. Mas aí a gente está querendo dia 26, porque esse dia 28 cai na segunda, né? Não, cai na terça. Tem deslocamento, né? É feriado, é dia do segundo. Mas eles jogaram para dia 29. Só vai ter para Brasília, você não Não, a consegue. gente vai ia ver. fazer no domingo Dia antes. 24 cai num domingo. Um sábado. Na semana, a gente parar. 24 é sexta-feira. Leonardo, eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando da manifestação de hoje, que seria no domingo. E nós estamos falando de uma live. Não, mas a live tem que ser antes das duas. É. Isso, dia 24 é sexta-feira, como você propôs. Por aí. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu acho que assim, os servidores de base, eles não têm conhecimento da reforma administrativa como um todo. Nós precisamos inflamar e ganhar mentes e corações dos servidores, falando linguagem simples, com abordagem muito simples. Por exemplo, se cada sindicato colocar nos seus sites, espalhar para os seus servidores, que a proposta prevê o fim de insalubridades, você vai inflamar. Tá? Porque a gente tem hoje uma grande quantidade de servidores que recebem adicional de insalubridade, adicional Isso já está acontecendo aqui agora. se você falar no linguagem simples, que, por exemplo, que o acordo lá do bônus é entre gestor, entre o supervisor e o seu chefe, você vai inflamar. Então nós precisamos fazer uma avaliação daquilo que nós conseguimos atrair as pessoas, porque o cara de senso comum, o servidor de senso comum de base, para ele, o que chega para ele é o fim dos privilégios. E o cara, todos nós somos favoráveis ao fim dos privilégios, que nós não temos. Chega para ele, a gente precisa levar aquilo que é. Na verdade, uma proposta de comunicação unificada, né? O seu chefe vai estar negociando com o supervisor dele para faturar em cima do teu serviço, do teu trabalho. Nós precisamos fazer isso. Essa live de Uma proposta de comunicação unificada entre todos os sindicatos. Por quê? Porque para inflamar, assim, nós que vivemos, os municípios, os servidores municipais não são grandes rendas. As rendas dos servidores municipais chegam a R$ 2.500, R$ 3.000. E aonde você vai pegar esses servidores municipais? Na perca do benefício, no bolso, para a gente conseguir levar a mensagem adiante. Uma mensagem unificada, que todos falem a mesma linguagem e que seja de igual. A live é legal? É, mas a gente tem uma perca de visualizações nela. Ela fica extensa demais, as pessoas têm preguiça de assistir inteira. É legal? Um conteúdo completo. Agora nós temos reels, vídeos que são rápidos e atingem muito mais pessoas. Então acho que tem que ser pensado para a gente atingir o maior número de pessoas e que as pessoas juntem-se a nós na causa, sendo do serviço público ou não. Quando você fala de linguagem simples, você consegue atingir o cara que normalmente se dá no senso comum, que é comprado por esse discurso, os eleitores desses bandidos. É isso aí, é isso aí. Nós precisamos fazer isso para ontem. É isso aí. O sindicato tem que produzir os bannerzinhos, olha, a reforma prevê o fim da insalubridade. Eu vou dar uma interessante, até mesmo produção de inteligência artificial, como ele fez aqueles sketches pequenos. Sim, é legal, os carrossel. Eu acho que aí acho que podia fazer um grupo que unificasse essa linguagem. Você lembra da PEC 32, foi criado os 10 pontos? Esse material que o Fábio está falando, esse material já tem os 10 pontos. Nós poderíamos fazer os 10 pontos contra os 10 pontos prejudiciais do servidor. O básico do básico, contra a periculosidade. Olha aqui, ó. Decisão da Justiça recente, aí pessoal de Jundiaí, Justiça suspeita adicional de periculosidade para os guardas municipais de Jundiaí. Semana passada ele já tirou o risco de morte do Tribunal de Justiça.